Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 18 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16 ao 18 e versículos 21 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor o havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a Igreja faz hoje memória a São José, esposo da Virgem Maria. Eu gosto muito de meditar sobre São José, porque o pouco que a Bíblia fala de São José, ele é um grande exemplo, um grande modelo para todos, principalmente para nós pais, para os esposos, para os homens e para toda a igreja. E para falar de São José, eu separei aqui algumas reflexões de uma homilia muito bonita do Papa Bento XVI. Ele fez essa homilia na Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos. Foi numa quinta-feira, dia 19 de março de 2009. E eu quero meditar então com vocês, para que possamos entender ainda mais o grande valor de São José. E o Papa começou assim: queridos irmãos e irmãs, louvado seja Jesus Cristo, que hoje nos reuniu para nos fazer penetrar mais profundamente na sua vida. Jesus Cristo nos reúne nesse dia em que a Igreja celebra a festa de São José, esposo da Virgem Maria. Como podemos entrar na graça específica desse dia? Temos a alegria de celebrar esse dia especial. Temos a alegria de hoje meditar sobre São José. E com ele, nós podemos pedir que o Senhor possa nos proteger sem cessar e guardar em nós os seus dons. Como vedes, pedimos ao Senhor para guardar sempre a Igreja sobre a sua constante proteção. E Deus o faz precisamente como José protegeu a sua família e velou sobre os primeiros anos de Jesus menino. Na história, José é o homem que deu a Deus a maior prova de confiança, precisamente diante de um anúncio tão forte. O Evangelho acaba de nos recordar. O anjo tinha lhe dito: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. E foi exatamente o que ele realizou. Fez conforme o anjo do Senhor o havia mandado. Por que quis São Mateus anotar essa fidelidade as palavras recebidas do mensageiro de Deus?
senão para nos convidar a imitar essa fidelidade cheia de amor de São José? A primeira leitura, ela não fala especificamente de São José, mas nos ensina muitas coisas a respeito dele. O profeta Natã vai dizer a Davi, por ordem do próprio Senhor: estabelecerei em teu lugar um descendente que nascerá de ti. Davi deve aceitar morrer sem ver a realização dessa promessa, que será cumprida quando chegar ao termo dos seus dias. Que será cumprida quando chegar ao termo desses dias e repousar com os seus pais. Vemos assim que um dos anseios mais vivos do homem, ou seja, ser testemunha da fecundidade da sua ação, nem sempre é atendido por Deus. Penso, diz o Papa, naqueles de vós que são os pais e mães de família, que cultivam muito legitimamente o desejo de dar o melhor de si aos seus filhos e querer vê-los chegar a um verdadeiro sucesso. Todavia, é preciso não se fazer ilusões sobre tal sucesso. O que Deus pede a Davi é que ele tenha confiança nele. Davi não verá com seus próprios olhos o seu sucessor, aquele que terá um trono estável para sempre. Porque esse sucessor anunciado sobre o véu da profecia é Jesus. Davi teve confiança em Deus. De igual modo, José, tendo confiança em Deus, quando ouve o anjo, seu mensageiro, dizer-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Na história, José é o homem que deu a Deus a maior prova de confiança. E vós, queridos pais e mães de família, tendes confiança em Deus que faz de vós os pais dos seus filhos de adoção? Aceitais que Ele conte convosco para transmitir aos vossos filhos os valores humanos e espirituais que recebestes e que hão de fazê-los viver no amor e no respeito do seu santo nome? Irmãos e irmãs, que recebestes de Deus tantas qualidades, tende cuidado de vossas almas. Não vos deixeis fascinar por falsas glórias e falsos ideais, mas crede sim, continuai a crer que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único que vos ama, como vós esperais, a crer que Ele é o único que pode satisfazer-vos, que pode dar estabilidade às vossas vidas. Cristo é o único caminho de vida. Só Deus podia dar a José a força que ele precisava para dar crédito às palavras do anjo. Só Deus. E Ele dará a cada um, amados irmãos e irmãs, que sois casados, diz o Papa, a força para educar a vossa família como Ele o quer. Peçamos a Deus, peçamos com fé, a graça de um amor verdadeiro, um amor fiel, um amor à imagem do amor do Pai. Como diz o Salmo, o seu amor está edificado para todo sempre, e sua fidelidade alicerçada nos céus. Filhos e filhas, não tenhais medo de crer, esperar e amar. Não tenhais medo de dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que só por Ele podemos ser salvos. São Paulo é o autor inspirado que o Espírito Santo concedeu à Igreja para ser o mestre dos gentios, quando nos diz que Abraão, esperando contra toda a esperança, acreditou que havia de ser pai de muitas nações
conforme lhe tinha sido anunciado. Assim será a tua descendência. O primeiro homem a descobrir o rosto humano de Deus na pessoa do menino, concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Bendigamos a Cristo, por se ter feito tão solidário conosco e ter demonstrado graça e ter nos dado São José como exemplo e modelo de amor para com ele. Amados irmãos e irmãs, de todo o coração vos repito, como José, não tenhais medo de tomar Maria convosco. Isso é, não temais amar a igreja. Maria, mãe da igreja, nos ensina a seguir os seus pastores, a amar os seus bispos, os presbíteros, os diáconos, os catequistas, e a seguir aquilo que vos ensinam. Vós que sois casados, olhai o amor de José por Maria e por Jesus. Vós que vos preparais para o casamento, respeitai a vossa ou vosso futuro cônjuge, como fez José. Vós que vos consagrastes a Deus no celibato, refleti sobre a doutrina da Igreja, nossa mãe, e queria dirigir, diz o Papa, uma exortação particular aos pais de família, uma vez que São José é o seu modelo. Esse santo revela o mistério da paternidade de Deus sobre Cristo e sobre cada um de nós. São José pode ensinar-lhes o segredo da sua própria paternidade. Ele que velou pelo Filho do Homem. Também cada pai recebe de Deus os seus filhos, criados à semelhança e imagem dele. São José foi o esposo de Maria. Também cada pai de família se vê confiar-lhe o mistério da mulher através da própria esposa. Como São José, queridos pais de família, respeitai e amai as vossas esposas, e guiai os vossos filhos com amor e vossa vigilante presença para Deus, onde eles devem estar. Finalmente, a todos os jovens, dirijo uma palavra amiga e encorajadora. Diante das dificuldades da vida, não percais a coragem. A vossa existência tem um valor infinito aos olhos de Deus. E o Papa finaliza dizendo: Deus os abençoe e guarde, conceda-vos a graça de caminhar fielmente para Ele, dê a estabilidade às vossas vidas, para recolher o fruto que Ele espera de vós. Faça de vós testemunhos do seu amor aqui e até os confins da terra. Com fervor peço-lhes que vos faça saborear a alegria de lhe pertencer, agora e pelos séculos dos séculos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiz questão de ler essa reflexão, de meditar com vocês essa maravilhosa homilia do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, para nós entendermos o grande valor e o grande exemplo de São José. São José poderia simplesmente ter rejeitado Maria. José poderia ter chegado para Maria e falado com ela: olha, você me traiu, eu não te quero, você que arrumou essa confusão, então agora você que vai resolver. E dependendo da decisão que José tomasse, Maria poderia ser apedrejada. Mas São José foi fiel e obediente à voz de Deus. São José foi fiel e obediente. E, como diz o Papa, ele é o homem que deu a Deus a maior prova de confiança, porque ele confiou
no anúncio do anjo e fez tudo o que o Senhor o havia ordenado. José, tendo a consciência que aquele filho era o Filho de Deus, o educou, o amou, o ajudou como criança na formação do seu caráter, ensinou a Jesus uma profissão e esteve ali nos momentos mais difíceis, desde a gravidez da Virgem Maria até aquele momento dos primeiros passos de Jesus. São José, como pai, estava ali presente, protegendo a sua esposa, amando a sua esposa e protegendo o seu filho, que era filho de Deus. Nós pais, devemos nos espelhar muito em São José. O pai que ama a sua família, o pai que luta pela sua família, o pai que coloca a sua família em primeiro lugar. Eu sou pai e você que é pai, eu quero dizer hoje para nós, em nome de Jesus, nós temos uma grande responsabilidade na nossa família. Nós somos chamados a ser coluna. Nós fomos chamados a ser a força na nossa casa, a ser um canal de bênção na nossa casa. Nós não podemos negar isso, porque é a nossa missão, é o nosso chamado, é a nossa vocação de pais. Papai, luta pelos seus filhos, luta pela sua esposa, lute pela sua família. Esse é um chamado de Deus para nós pais. E que tenhamos em São José esse modelo, esse grande exemplo. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. São José, ele é chamado pai adotivo de Jesus. Mas como o Papa bem explicou, os nossos filhos também são adotivos porque eles são de Deus. E São José sabia que naquele tempo a sua missão era cuidar do Filho de Deus. E nós temos essa missão também de cuidar com amor, de zelar, de ensinar, de educar os nossos filhos. Porque um dia esses filhos, eles vão voltar para o Senhor. E nós assim podemos cumprir fielmente a nossa missão de pais, esposos. E que São José possa nos inspirar a amar de verdade. Não desista da sua família. Lute por ela. Defenda a sua família dos ataques desse mundo. E principalmente, declare com toda a autoridade que o Senhor te concedeu, assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje nós queremos te agradecer. Obrigado por o Senhor ter escolhido São José como seu pai adotivo. Obrigado pelos exemplos de São José, pela virtude desse homem que, como disse o Papa Bento XVI, ele deu ao Senhor a maior prova de confiança. Um homem fiel, um marido exemplar, um pai maravilhoso, um homem que escutou, um homem que obedeceu, um homem que ouviu a sua voz e que abraçou a sua família, que se sacrificou, que lutou por ela até o fim. Sim, Senhor, que nós pais possamos ter São José como esse modelo. E eu quero entregar hoje cada pai que está ouvindo essa pregação, Senhor. Que nós não sejamos pais somente da boca para fora, mas que sejamos pais de verdade. Pais que amam, pais que zelam pela sua família, pais que lutam pela sua família, pais que defendem a sua família. Pais que, cheios do Espírito Santo, fazem diferença na sua casa. Senhor, dai-nos essa graça, dai-nos o coração de São José e perdoa cada um de nós, pais,
que por qualquer motivo negligenciamos a nossa responsabilidade, o nosso chamado, mas que hoje, na sua presença, possamos, a exemplo de São José, ter a coragem de lutar por nossa família e por aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos para cuidar aqui na terra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.